caro aluno ou aluna, sejam muito bem-vindos ao canal do Contabilidade Facilitada. Meu nome é Márcio Borges, sou professor do CFC de AZ e do Passeio EQT e hoje nós vamos detonar aqui em 10 minutos o CPC 25, provisões, passivos e ativos contingentes. Vou trazer para vocês aqui os principais tópicos que você tem que saber para poder fazer uma boa prova, tanto no exame de suficiência quanto no exame de qualificação técnica para períodos contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos lá? CPC 25, provisões, passivos e ativos contingentes. O que eu preciso saber, professor, sobre o CPC 25? Bem, primeiro nós vamos começar fazendo uma revisão ali sobre os tipos de passivos, já que a provisão é um tipo de passivo, tá? Então você tem que lembrar que nós temos 3 tipos de passivo. Nós temos o passivo normal, que é aquele em que você tem um débito e um crédito, por exemplo, uma compra de mercadorias e fornecedores a pagar. Nós temos o passivo apropriado por competência, que é aquele que vai sendo apropriado em parcelas, exemplo, férias, 13º, em que você tem apropriação ali de 1/12 a cada mês do valor pago ao funcionário. E nós temos os passivos provisionados, as provisões, que são passivos de prazo ou valor incerto, já trazendo a definição aí de provisão. Então, o que seria a provisão? A provisão é um passivo de prazo ou valor incerto e que segue ali o princípio da prudência e deve ser informado nas demonstrações contábeis conforme for o caso, que nós vamos ver aí para frente, tá? Lembre-se que lá no início da contabilidade, nós temos ali que a contabilidade ela precisa ter ali representação fidedigna, tá? Então, a provisão, ela segue esse princípio da representação fidedigna e da prudência. Então, se nós temos ali um valor que nós sabemos que é provável que saia e que é de prazo ou valor incerto, nós reconhecemos ali uma provisão. E dentro do CPC 25, nós temos também a figura ali do passivo contingente e do ativo contingente, que não são reconhecidos em demonstrações contábeis. Professor, por que o passivo contingente e o ativo contingente não são reconhecidos nas demonstrações contábeis? Porque eles não atendem os critérios de reconhecimento, tá? Quais são esses critérios de reconhecimento? Eles não têm ali nem definição e nem confiabilidade, tá? Então vamos às definições. Por exemplo, provisão é um passivo de prazo ou valor incerto, como eu falei para vocês, tá? Passivo contingente é uma obrigação possível ou obrigação presente não reconhecida por não atender aos critérios de reconhecimento, como eu falei para vocês ali no início aqui do nosso vídeo. Então ele não atende ali aos critérios de reconhecimento. E nós temos também o ativo contingente, que é um ativo possível que resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Então você vê que em nenhum dos dois casos aqui nós temos nem definição e nem confiabilidade. Então por isso que o passivo e o ativo contingente não são reconhecidos. Então guardem isso já para sua prova. As provisões elas podem ser reconhecidas em demonstrações contábeis, passivos e ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, ok? Vamos lá. E aí, quando é que uma provisão deve ser reconhecida nas demonstrações contábeis? Ela tem que seguir ali essas três perninhas. Ela tem que ter esses três pilares para que ela possa ser reconhecida. No caso ali, a provisão. A entidade tem que ter uma obrigação presente. Lembrem-se lá das definições de passivo. Então, uma obrigação presente, tá? Legal ou não formalizada como resultado de um evento passado. Voltamos aqui à definição de passivo. Possa ser feita uma estimativa confiável, ou seja, tem que ter confiabilidade do valor da obrigação e seja provável que será necessária uma saída de recursos, tá? Que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação. Então vejam bem, só você decorando essas 3 palavrinhas aqui, obrigação presente, 4 palavrinhas, obrigação presente, evento passável, confiável e saída de recursos, você já tem ali os 3 pilares que sustentam ali o reconhecimento de uma provisão. E aí, se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Se qualquer uma das 3 ou as 3 não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser
reconhecida, ok? E a gente vai ver isso ali para frente também. E aí embaixo a entidade não deve reconhecer passivos e ativos contingentes, como eu falei para vocês no slide anterior, tá? Vamos lá! Lembre-se também, gente, que reconhecimento é igual a definição mais confiabilidade, tá? Então, se você botar na sua cabeça se reconhecimento é igual a definição mais confiabilidade, você praticamente já mata ali as questões de provisão, de reconhecimento de provisão, que são as mais simples que costumam aparecer no exame de suficiência. Continuando, como vai cair na sua prova? Professor, como é que isso cai na minha prova, tá? Geralmente eles vão te fazer dois tipos de questão. Eles vão fazer aquelas questões em que eles vão te perguntar se você reconhece ou não uma provisão, qual o passo que deve ser feito, se vai reconhecer uma provisão, se vai divulgar em notas explicativas, e aí você tem que saber quando isso acontece, por isso que eu trouxe esse quadrinho. E eles podem também te dar uma questão em que eles peçam para você reconhecer quais são os lançamentos contábeis referentes ali a uma provisão, e aí você vai ter que saber ali o tipo de lançamento contábil. Então vamos lá. Quando for provável, o que você tem que saber? Quando a saída de recurso for provável, ou seja, maior do que 50%, você tiver uma probabilidade maior do que 50%, você vai contabilizar uma provisão no seu balanço patrimonial e vai divulgar em notas explicativas esse fato, tá? Essa é a parte do reconhecimento. E o lançamento, se por acaso ele botar ali na questão que é provável, ou seja, que tem uma grande probabilidade maior, você sentir ali no texto da sua questão que a probabilidade é maior do que 50%, que é quase certo, algum tipo de informação desse ali no texto, na proposta ali da sua questão, e ele te pedir para que você reconheça os lançamentos contábeis ou que você faça esses lançamentos. Quais são os lançamentos? O lançamento vai ser um lançamento a débito de despesa e a crédito de provisão. E aí lá nas suas alternativas você vai procurar um lançamento a débito lá em despesa e um lançamento a crédito lá na sua provisão. Se no enunciado ele vier com a palavra possível, é possível que aconteça, você apenas divulga em notas explicativas, ok? Você não vai contabilizar a provisão, você apenas vai divulgar em notas explicativas e você não faz nenhum lançamento. Se a possibilidade for remota, a saída de recurso for remota, ou quase incerta, ou quase improvável, ou muito improvável, ou se ele usar palavras sinônimas nesse sentido, você não contabiliza e não divulga essa provisão e também não faz nenhum tipo de lançamento lá, ok? Então você aqui praticamente já matou a maioria das questões ali de lançamentos de provisões. E aí também temos a questão da reversão de provisão. Quando é que você faz ali a reversão de provisão? E como é feita essa reversão de provisão? Bem, quando você tem uma situação que era provável, tá? Eu tinha ali uma situação que era provável, ou seja, maior do que 50%, ok? Eu tinha uma situação ali que era provável, maior do que 50%. E aí, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse aqui o ano de X1 e aqui o ano de X2. E aí, de um ano para outro, ele informa para você que essa probabilidade ela deixou de ser provável e passou a ser possível. Ou seja, não é mais provável, é possível. E aí, o que você vai fazer? Você vai reconhecer uma reversão. E aí, o que você vai ter que lembrar? Que falou em reversão, isso se transforma em receita. Como assim, professor, a reversão se transforma em receita? Lembra que lá no lançamento anterior, você tinha feito ali um lançamento a débito de despesa e a crédito de provisão? Então, ou seja, você pegou lá um determinado valor e se provisionou aquele valor para uma determinada situação. E aí essa situação não se confirmou, então você vai ter que reverter esse lançamento. Até porque de provável para possível você não precisa mais fazer esse lançamento. Então você vai fazer uma reversão, você vai fazer um lançamento a débito de provisão. Lembre-se que no anterior você fez um lançamento a crédito e vai fazer um lançamento a crédito de receita, que é a reversão da provisão, tá? E aí lembre-se sempre que reversão de provisão é sempre receita, ok? Você vai lançar sempre a receita. E aí o que você vai fazer? Você em X1 estava lá nas demonstrações contábeis, em X2 você vai apenas lançar em notas explicativas, como se fosse uma situação ali de provisão possível, tá? E aí, ao contrário, vamos supor que nós tivéssemos uma situação em X1 que era possível e em X2 ela se tornou provável, aumentou ali a probabilidade de que você tenha que pagar essa reversão.
E aí o que você vai fazer? Nesse caso, você vai reconhecer uma provisão como você fez anteriormente no outro slide. E aí o que você faz? Você faz um lançamento a débito de despesa e a crédito de provisão normalmente, contabiliza a provisão lá no balanço patrimonial e divulga em notas explicativas, como nós falamos anteriormente no slide anterior, ok? E caso você tenha ali uma situação em que era possível, lá em X1 era uma possibilidade, tá faltando aqui um super acento, era uma possibilidade e que ela passou a ser remota. Em um ano era possível e no ano seguinte ela passou a ser remota. Nesse caso, no ano seguinte você não vai contabilizar essa receita, essa provisão, perdão, e não vai divulgar ali notas explicativas. Ok? Então é basicamente isso. Em 10 minutos nós matamos aí praticamente tudo sobre CPC 25 que você precisa saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho, só para dar uma lembrada aí em CPC 25 com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, tá? E deixar um like aí no vídeo se você gostou, para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Bons estudos e vamos para cima, ok? Até nosso próximo vídeo. Um grande abraço.